Presidente, gravação iniciada. Ok, vamos dar sequência ao nosso julgamento. Agora o item 105, os itens 105 e 106 da pauta, Barbosa e Marques, S.A., relatoria do conselheiro Pedro Bispo. Pedro, são iguais os processos? São iguais, é questão do... Deixa eu ver se está ligado. São iguais, é aquela discussão sobre insumo que foi feito o auto de infração e julgado o processo também na DRJ sobre aquele conceito restrito de insumo, né? Eu vou pedir licença ao colegiado, dispensar a leitura do relatório, porque no voto eu já faço um resuminho do que se trata. Pode ser? Pode ser, presidente? Sim, claro. Às vezes eu demoro para responder, que eu estou caçando o microfone e eu estou com o botão, eu estou com duas telas aqui. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. Conforme se depende da leitura dos autos, a lide trata do pedido de ressarcimento de PIS não cumulativo do primeiro trimestre de 2007, com pedidos de compensação atrelados que foi indeferido parcialmente pela unidade de origem, uma vez que se identificou a exclusão indevida de crédito sob diversos custos, despesas, na apuração da contribuição para a COFINS. Os seguintes itens foram objetos de glosas pela fiscalização e confirmados integralmente no julgamento de primeira instância. Letra A. Incorreção no rateio de créditos. B. Materiais de laboratório, material de limpeza e materiais de consumo. C. Imobilizado, peças. D. Serviços não comprovados como insumo. E. Combustíveis utilizados em máquinas, equipamentos e veículos de transporte. E, finalmente, F. Fretes na transferência e fretes de logística. Na impugnação apresentada à DRJ, a empresa não questionou a incorreção do rateio de crédito indicada pela fiscalização, ocorrendo por isso a preclusão dessa matéria no processo. Inicialmente, cabe esclarecer que a recorrente é pessoa jurídica de direito privado que atua no ramo industrial, preponderantemente na fabricação de laticínios. Certo? Aqui ela questiona sobre a utilização desse conceito restrito de insumo, né, presente nas IN 247 e 404, e pede para que seja aplicado o conceito de insumo baseado na essencialidade e relevância, né, estabelecido pelo julgamento do STJ no RESP 1.221.170. Eu faço uma exposição aqui, aquela que você já conhece, né, sobre o conceito de insumo histórico, e vamos para o final. Na página 18, né? No caso concreto, observa-se que o auditor fiscal e o acórdão recorrido aplicaram integralmente o conceito restritivo aos insumos, aquele que se extrai dos atos normativos expedidos pela RFB em 247 de 2002 e 404 de 2004. Já declarados ilegais pela decisão do STJ, sob o rito do artigo 543 do CPC/73, artigo 1036 e seguinte, CPC 2015. Assim, em face da superveniência do RESP 1.221.170/PR, carecem os autos de comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo, segundo os critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência nos termos do artigo 18 do decreto 70.235/72 e dos artigos 35 a 37 e 63 do decreto 7574/2011, para que a unidade de origem realize os seguintes procedimentos referentes ao período de apuração do primeiro trimestre de 2007. 1. Intime a recorrente, dentro do prazo razoável, apresentar laudo/memorial com a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços glosados e entendidos como insumo no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do RESP 1.221.170. Esse item, a recorrente deverá discriminar em planilha as despesas/custos incorridos glosados, separados por natureza, e juntar toda a documentação que sirva para lastrear suas afirmações. 2. Intime a recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar por que considera que cada um dos itens de serviço do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, do qual resulta o produto final destinado à venda ou serviço prestado, em conformidade com os critérios delimitados no voto da ministra Maria Helena Costa, proferido no RESP 1.221.170.
anteriormente citado. Que a autoridade fiscal elabore relatório conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre os fatos e fundamentos apresentados pela recorrente, inclusive sobre eventual enquadramento de cada bem e serviço do período de apuração no conceito de insumo delimitado no parecer normativo COSIT 5 de 2018 e voto de Maria Helena Costa, proferido no RESP 1.221.170, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB, nota 663/2008. Da PFM. 4. Após a intimação da recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o prazo de 30 dias para manifestação nos termos do artigo 35 do decreto 7574/2011. 5. Em seguida, os autos deverão retornar a este colegiado para que seja aberto o prazo de 30 dias à Procuradoria da Fazenda Nacional para se manifestar quanto ao laudo/memorial apresentado pela recorrente e as conclusões da diligência fiscal, caso tenha interesse. Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em pauta de julgamento. É como voto. Ok, Pedro. Idêntico, né? Idêntico, só muda o período de apuração, que é o terceiro. Ok. Do mesmo ano. Conselheira Cintia. Conselheira Cintia. Oi, acompanho. Renan. Relator. Renata. Acompanho. Lara. Com o relator. Sabrina. Acompanho. Thaís. Acompanho. Eu também acompanho. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso de diligência dos termos do voto do relator. Resultado, aplica-se o 105 e o 106. Obrigado, Pedro. Vamos na sequência, o 107, SESI Brasil Seguros, relatoria da conselheira Cíntia. Vamos lá, Cíntia. Cíntia está mudo. Eu peço para abrir o arquivo da resolução, inicialmente. Eu coloquei uma pasta extra, os votos extras, né? Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão proferido pela 4ª turma da DRJ de Fortaleza, que por unanimidade de votos julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme a ementa abaixo reproduzida. Aqui eu peço licença para ir direto aos argumentos da recorrente, uma vez que o relatório, ele também será reproduzido durante o voto. A contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em 15/5/2015, apresentando recurso voluntário por meio de protocolo físico em 11/6/2015, pelo qual pediu o provimento do recurso para que seja reconhecido o erro cometido em DCTF, autorizando a compensação dos valores remanescentes com cancelamento do débito fiscal. Para tanto, argumentou a recorrente que o pagamento referente ao COFINS, competência 4 de 2010, no valor de R$ 68.733, foi recolhido 2 vezes, sendo no segundo recolhimento incluídos juros e multa. Não se atentou que havia realizado o pagamento em duplicidade, somando os valores e declarando erroneamente o valor de R$ 137.466,42. E requereu a compensação deste valor, do valor de R$ 68.733,21, o que ocorreu através do PERD final 5203, pelo valor de R$ 38.807,68, e através do PERD final 3447, pelo valor remanescente. E através dos documentos contábeis e fiscais que sustenta a correção do tributo devido, e consoante prevê o artigo 923 do Regulamento do Imposto de Renda 99 e artigo 3331 do CPC, resta comprovado o direito creditório. Através do despacho de folhas 134, o processo foi encaminhado para julgamento. É o relatório. Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual deve ser conhecido. Alega a recorrente, então, que ela errou ao informar na DCTF, referente ao mês de abril de 2010, a importância referente à totalidade dos DARFs recolhidos em duplicidade, resultando na indicação de que
resultando na indicação de que o débito apurado seria de 137 mil, sendo que deveria informar o débito total pelo valor de 68. O despacho decisório foi proferido considerando aqui que, a partir das características do DARF discriminado, foram localizados um ou mais pagamentos e integralmente utilizados para a quitação de débitos da contribuinte. Foi indicado no PERDCOMP, de folhas 5 a 13, o DARF recolhido em 21/5/2010, comprovado as folhas 14, referente ao período de apuração de 2/7/2010. E a DRJ de origem julgou improcedente a defesa com a seguinte conclusão, eu peço para ir apenas na parte destacada. Portanto, o próprio administrado informou ao fisco que os pagamentos de 68.733,21 e 69.640,68 foram integralmente utilizados para extinção do débito 137.46642. Devido à ausência de juros no DARF, tal pagamento só extinguiu a quantia de 68.507,13, sendo necessária a complementação mediante pagamento de mais um DARF, dessa feita no valor de R$ 226,08. Neste passo, os pagamentos de 68.733,21 e 69.640,68 não foram suficientes sequer para quitar o débito de 137.466,42, quanto mais para que o primeiro deles seja objeto de restituição. Com isso, em razão da ausência da retificação da DCTF e falta de comprovação do alegado direito creditório, foi mantido o despacho decisório contestado. Não obstante os argumentos do acordo recorrido com relação ao ônus da prova, impera destacar que consta nos autos os comprovantes de arrecadação indicados pela contribuinte em manifestação de inconformidade, bem como reiterados com a peça recursal. Além dos comprovantes de recolhimento para demonstrar o alegado erro, igualmente foram apresentados como recurso voluntário os seguintes documentos: o DACOM, referente ao período de apuração de 4/2010, constando a COFINS apurada no valor de 68.733,21, a apuração do PIS e da COFINS referente ao período de apuração de 4/2010 e o balancete de verificação. Por todas as razões já tratadas, considerando este litígio versar sobre pedido de compensação, é da contribuinte o ônus da prova, nos termos do artigo 373.1. Aqui também estou destacando o artigo 923 do Regulamento de Imposto de Renda, conforme mencionado no recurso voluntário. Por sua vez, diante de um possível erro no preenchimento da DCTF, como alegado pela contribuinte e demonstrado pelos documentos acostados aos autos, é razoável que seja realizada uma apuração detalhada sobre o alegado crédito pela unidade de origem, o que não foi realizado uma vez tratar-se de despacho eletrônico. E aqui eu estou invocando a aplicação do princípio da verdade material, né, e mais abaixo o princípio do formalismo moderado, e uma vez que esse litígio versa sobre esse erro na DCTF, e fazendo constar um débito em duplicidade, e diante da documentação trazida aos autos, antes de proceder ao julgamento do processo, é importante que a fiscalização analise tais argumentos, possibilitando a correta apuração da certeza e liquidez do respectivo crédito. Para tanto, propõe a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem proceda às seguintes providências: intimar a contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais adicionais para comprovação do direito creditório invocado, caso assim entenda necessário, analisar o PERDCOMP objeto do despacho decisório, considerando a documentação já apresentada e outra que vier a ser apresentada, confrontando os valores e demais informações que lastreiam os argumentos da defesa, e elaborar um relatório conclusivo sobre as constatações, apurando sobre a validade do crédito pleiteado e o seu montante, e intimar a recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência no prazo de 30 dias. Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retorna os autos para julgamento. Então, aqui, ele indicou o recolhimento, ele recolheu o valor de 68, só que ele indicou esse valor em duplicidade com relação ao débito, né? E em razão do nosso posicionamento, já conhecido pelo colegiado, eu já estou aqui
Primeiramente, eu estou propondo a diligência. Ok. Alguma consideração? Renan? Ele nem retificou a DCTF. Assim. Me incomoda bastante quando o contribuinte sequer tem o trabalho de retificar a DCTF. Mas no caso aqui ele traz provas, né? Traz. E nós temos, assim, várias decisões também que, até por conta do formalismo moderado, né, mesmo a ausência da retificação não impede o reconhecimento do direito. Sim. Só me incomoda mesmo, mas eu tenho acompanhado que se o contribuinte traz prova, não haveria óbvio, a realização de diligência. Ele trouxe o balancete, né? Balancete de verificação. Ok, podemos votar? Thaís, você ia falar alguma coisa? Não, né? Então, Não. Pedro, como vota? Eu acompanho a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Com a relatora. Lara? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora. Ok, Cíntia? Podemos agora ir para outro processo seu. Lembrando que o 108, que é a Companhia Jaguari, foi retirado de pauta, conforme eu já disse no início. O 109 também. E a gente vai para o 110, Instituto Aquila, ou Áquila, não sei onde está o acento aqui, de gestão. Aquila, né? Tem acento? Aquila, De gestão. Vamos lá, Cíntia. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acordo da 4ª turma da DRJ de Fortaleza, que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Vou ler aqui o relatório, tá? Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório da decisão recorrida. O pedido de compensação objetivava compensar débitos com suposto pagamento a maior de COFINS, oriundo de DARF no valor de R$ 114.448,27, pago em 25 de 10 de 2012, relativo ao período de apuração de setembro de 2012. O despacho decisório considerou improcedente o crédito informado no PERDICOM, tendo em vista o pagamento efetuado já for integralmente alocado em outro débito. Cientificado da decisão, o administrado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que efetuou as retificações necessárias na DCTF. Aduziu da CON e razão analítica na conta COFINS a recolher. A contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via postal em 20 de 5 de 2015, apresentando recurso voluntário por meio de protocolo físico em 11 de 6 de 2015, pelo qual pediu que seja acolhido o recurso para a reforma do acordo. E, para tanto, ela argumentou que houve um erro no preenchimento da CTF no mês de setembro de 2012, entregue em 23 de 11 de 2012, sendo informado equivocadamente o valor de R$ 114.448,27, pago em 25 de 10 de 2002, e sendo o valor correto R$ 47.781, conforme da com respectiva escrituração contábil. Os documentos contábeis não foram entregues com a manifestação de inconformidade, uma vez que ainda estavam no prazo de registro. O PERDICOM está correto, pois houve, de fato, pagamento a maior. A DCTF foi retificada em 21 de 1 de 2013 para informar o valor correto, e o DACON e o livro diário registrado demonstram esse valor devido a título de COFINS. Através do despacho de folhas 504, o processo foi encaminhado para o julgamento. É o relatório. Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Então, aqui eu estou reiterando alguns pontos já que eu acabei de relatar. Eu vou direto aqui para a folha 4. Alega a recorrente erro no preenchimento da DCTF no mês de setembro, no qual foi informado equivocadamente um valor de R$ 114.448,27, sendo que o valor correto seria R$ 47.781,33. A DCTF original foi retificada, fazendo constar o ajuste no valor do débito, o que ocorreu em 21 de 1 de 2013, ou seja, após a intimação do despacho decisório, ocorrido em 18 de 1 de 2013.
Com a manifestação de inconformidade, foram apresentados os seguintes documentos: o PERDCOMP, o DACON, DCTF retificada e retificadora, comprovante de arrecadação e razão analítico da conta COFINS a recolher. A DRJ de origem, ela concluiu que a retificação não teria força probatória para alterar a representação do fato apurado com base em declarações existentes à época da decisão, sendo que a contribuinte deveria comprovar a liquidez, a certeza e liquidez, instruindo a defesa com documentos. Aqui eu destaquei, né, que a simples anexação da conta contábil COFINS a recolher, extraída do razão analítico, revela-se insercível para o fim colimado, pois, além de o administrado não ter explicitado o motivo do erro cometido, a referida conta contábil não demonstra base de cálculo do tributo, tampouco está lastreada em documentos. Porém, em sede de recurso voluntário, a recorrente apresentou novos documentos: PERDCOMP, DACON, DCTF retificada, DCTF retificadora, comprovante de arrecadação, razão analítico da conta COFINS a recolher, razão analítico da conta COFINS a recuperar, livro diário registrado, livro de registro de notas fiscais e serviços prestados, fonte pagadora do ano calendário 2012 e notas fiscais referentes a COFINS. Aqui eu estou observando pela aplicação do parecer normativo 2/2015, tá? E com relação às informações prestadas no DACON, transmitido em 5/11/2012, de fato, consta o valor do débito de 47.781, o que foi alterado na DCTF retificadora. Então, esse valor que já constava no DACON, realmente confere com o argumento da defesa. Então, por conta disso, por conta da documentação trazida, eu estou convertendo o julgamento do recurso em diligência, nos mesmos termos já colocados aqui em julgamento anterior, para que seja apurada o montante, a certeza e liquidez do crédito apontado no PERDCOMP. É a proposta de resolução. Ok, sim. Alguma observação? Não, a observação que eu coloco aqui é que ele retificou a DCTF, tá, mesmo que após, né, a intimação, mas por conta da documentação que ele trouxe com o recurso voluntário, então, seguindo já o posicionamento do colegiado, né, convém a proposta. Tá certo. Então, conselheiro Pedro? Acompanhe a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Lara? Acompanhe. Sabrina? Com a relatora. Thaís? Acompanhe. Eu também. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Obrigado, Cíntia. Agora vamos para o Renan. Os itens 111, 112 e 113 da pauta Paragon Tecnologia. São idênticos, Renan? Sim, eu peço ao colegiado praticamente idêntico. Eu peço para o colegiado utilizar o final 2014-62. São 3 propostas de resolução, presidente. Em síntese, ele acaba sendo mais um dos processos, assim como os que acabamos de julgar da conselheira Cíntia, tá? O contribuinte apresenta PERDCOMP, retificar a DCTF, posteriormente a retificação da emissão de despacho decisório, e agora em recurso voluntário traz prova. Seria, a princípio, o caso clássico de retificação de DCTF após o despacho decisório e recurso voluntário com provas que ocasiona já no entendimento dessa turma a conversão do processo em diligência. Eu só vou trazer em meu voto, tá? Trago já partindo direto ao voto, já que o tema é bem conhecido, digo que o recurso ATP-Chive dele toma conhecimento, como já exposto em relatório, trata-se de declaração de compensação que utilizou o crédito de pagamento indevido a maior, não homologado em virtude da alocação do DARF a outro débito declarado em DCTF. E aí vou dizer o que esse processo tem particularidade. O caso em tela possui uma particularidade. A identidade do crédito utilizado nesses 3 processos que estão sob minha relatoria. No 2014-62, 2014-15 e 2014-51. Nas declarações de compensação, então, trago aí a planilha com os processos, demonstrando que, na verdade, é o mesmo crédito nas 3 DECOMP.
A existência de 3 processos controlando o mesmo crédito não constitui a regra normalmente adotada pelo SCC, o Sistema de Controle de Crédito, que sempre que um crédito é declarado em diversas compensações, busca agrupá-las em família, constituindo um único processo de crédito para decisão em conjunto. Então, normalmente, via de regra, essas compensações seriam agrupadas em um único processo de crédito para decisão do colegiado. Mas eu digo que não há prejuízo. Serão emitidas 3 resoluções, uma para cada processo administrativo, para que a unidade de origem aprecie os documentos juntados aos autos, como passo a explicar. Porque aí vai ter mais um detalhe. O primeiro despacho decisório, emitido em 7 de agosto de 2014, fez constar ao contribuinte a utilização integral desse pagamento, que é utilizado nas 3 DECOM. Ciente da decisão, apresentou o DCTF retificador em 18 de agosto de 2014, desvinculando o pagamento aos débitos de COFINS, visto ter, segundo seu entendimento, recolhida a contribuição sobre receitas de exportação. Destaque que a retificação da declaração ocorreu após a ciência da decisão do fisco em relação ao crédito. Apesar de, nesse caso específico, nesse processo específico, o despacho decisório ter sido emitido somente em 4/9. Então, o contribuinte recebeu a decisão em outro processo referente ao crédito. O crédito é o mesmo dos 3 processos, mas acabou que o despacho decisório foi emitido em data diferente. Então, quando ele foi retificar a DCTF dele, em um dos processos o despacho ainda não havia sido emitido. Na jurisprudência desse colegiado, normalmente, quando a retificação da DCTF é feita antes da emissão do despacho decisório, nós anulamos para a emissão de um novo despacho pela unidade de origem. Só que aqui é um caso realmente bem específico, que eu vou trazer que foi provavelmente causado pelo contribuinte, quando ele, na apresentação das DECOMPs, ele não vinculou uma à outra, que acabou gerando 3 processos diferentes, em que, eventualmente, acabaria até tendo um prejuízo para ele, mas eu não vou adotar uma postura, e vou simplesmente admitir o seguinte: o crédito, ele é um só. Qual a primeira decisão? A primeira decisão referente ao crédito foi em 7 de agosto. Quando que ele retificou a DCTF? 18 de agosto. A DCTF é posterior à emissão do primeiro despacho decisório referente ao crédito. Então, se a DCTF é posterior à emissão do despacho decisório e o contribuinte traz provas, ele junta aí aos autos a prova do seu direito creditório, tem relatório, relaciona que são cópias de notas fiscais do período, invoice e demonstrativos de cálculo da contribuição. Então, eu entendo que esse quadro acaba por se enquadrar na regra geral que esse colegiado tem adotado, de retificação de DCTF após a emissão de despacho decisório com apresentação de provas, motivo pelo qual eu entendo pela conversão em diligência, em obediência ao princípio da verdade material, para que sejam apreciados os documentos juntados aos autos, com prova de direito creditório, sem prejuízo da realização de intimação para a solicitação de outros documentos necessários. Elaborando ao final relatório de diligência, destacando eventuais alterações ao direito creditório. Após a elaboração do relatório de diligência, realizar ciência ao contribuinte, conferindo-lhe prazo de 30 dias para manifestação, retornando os autos ao CARF para julgamento após o prazo concedido. A minha proposta é essa. Tem apenas esse caso específico aí, que são 3 processos com o mesmo crédito, mas eu não entendo que deveria haver uma decisão diferente por causa disso. Ok, Renan. Conselheiro Pedro? Eu acompanho o relator, presidente. Ok. Cíntia? Acompanho. Renata? Acompanho. Lara? Acompanho. Eu acho que ele não marcou, Renan. Ele deveria ter marcado na DECOMP. Não marcou aquele... não deu xizinho. Acompanho. Ok. Sabrina? Com o relator. Eu também acompanho. Thaís? Me pulou, presidente. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Então, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator. Estava colocando aqui da relatora. É o 111, 112 e 113, né, Renan? Ok. Aplica-se esse resultado para os 3 processos. Obrigado. Eu estava com medo de não dar tempo. Está dando diligência até falar chega, né? É por isso. Então, acabou folgando. Sempre dá certo no final, né? Então,
Agora nós temos o da Cíntia, é o 114 da pauta, Brepa, Comércio e Participação, relatoria da Cíntia. Vamos lá, Cíntia. É o voto. Na pasta. Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela terceira turma da DRJ do Rio de Janeiro, que por unanimidade de votos julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o despacho decisório. Eu peço aqui para pular a reprodução dos fatos que eu transcrevi da decisão recorrida. A contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica em 13 de 11 de 2015, apresentando o recurso voluntário e documentos por meio de protocolo físico em 11 de 12 de 2015, pelo qual pediu seja homologado o PERDCOM com cancelamento do despacho decisório e reconhecimento do direito creditório, no valor de R$ 262.236,72. Argumentou que efetuou a remessa de pequenos valores para suas coligadas no exercício de 2006, a título de mútuo, gerando o IOF a pagar no valor de R$ 1.068,63. Antes de chegar o valor, incorreu em erro ao recolher o IRF sobre outra apuração no valor de R$ 263.845,35. Contabilmente, não houve qualquer lançamento do valor apurado inicialmente, mas sim somente quanto ao valor final. Pleiteou, através do PERDCOM, o valor do recolhimento maior, na importância de R$ 262.233,36,72. A DCTF foi retificada informando o valor correto. Não foi notificada de qualquer lançamento e, diante do erro elaborado, aplica-se o artigo 1652 do CTN. Através do despacho de folhas 224, o processo foi encaminhado para julgamento. É o relatório. Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual deve ser conhecido. Então, versa esse litígio sobre pagamento maior originado de recolhimento de IOF, tá? Que foi realizado em 13 de 7 de 2006. Considerou aqui alega recorrente que recolheu indevidamente esse valor de R$ 263.845, quando deveria ter recolhido R$ 1.068,63, uma pequena diferença, o que foi registrado em sua contabilidade com posterior retificação. A DCTF original foi retificada, fazendo constar o ajuste do valor do recolhimento, o que ocorreu em 28 de 11 de 2008, ou seja, após a transmissão do PERDCOM, porém, antes da emissão do despacho decisório e respectiva intimação. Com a manifestação de inconformidade, foram apresentados os seguintes documentos: os atos constitutivos, despacho decisório, PERDCOM, comprovante de arrecadação, DCTF retificadora e DCTF original. A terceira turma da DRJ do Rio de Janeiro manteve o despacho decisório por concluir que a contribuinte não apresentou qualquer prova que pudesse demonstrar eventual erro no preenchimento da DCTF. Porém, em sede de recurso voluntário, a recorrente apresentou novos documentos, como planilha de cálculo de IOF, DARF, Código de Receita 1150, vencimento 1 de 7 de 2006, referência junho de 2006, livro razão no período de junho de 2006, declaração de compensação, PERDCOM, DCTF original semestral e DCTF retificadora semestral. Com isso, permanece nesse litígio a análise sobre a comprovação acerca do recolhimento indevido alegado pela contribuinte informado na DCTF retificadora. Aqui eu invoquei o parecer normativo 2 de 2015, né, que fala que as informações declaradas na DCTF que confirmam a disponibilidade de direito creditório utilizado no PERDCOM podem tornar o crédito apto a ser objeto de PERDCOM, desde que não sejam diferentes das informações prestadas em outras declarações. E não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PERDCOM, que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido. Aqui a IN 786, que vigente até 31 de 12 de 2008, quando revogada pela IE 903 de 2008, assim previa que a DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originalmente apresentada, substituindo-a integralmente, servirá para declarar novos débitos
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração do crédito vinculado. E por todas as razões já tratadas, considerando esse litígio versar sob pedido de compensação, aqui eu estou tratando novamente da questão do ônus da prova, né? Porém, tratando também da aplicação da verdade material, peço para o colegiado ir passando o formalismo moderado e, por tais razões, ao que pese a grande divergência entre o valor indicado em DCTF original e o valor corrigido em DCTF retificadora, considerando que tal correção na declaração ocorreu antes mesmo da emissão do despacho decisório, posteriormente demonstrada através da documentação trazida aos autos pela contribuinte, entendo que a unidade de origem deve analisar a compensação pleiteada através do perde-conta objeto deste litígio, possibilitando a apuração da certeza e liquidez do respectivo direito creditório. Ante o exposto, conheço do parcial provimento ao recurso voluntário para anular o despacho decisório, devendo a unidade de origem proceder à reanálise do perde-conta, considerando as informações constantes da DCTF retificadora e demais documentos já apresentados, bem como outros que julgar necessários para a comprovação do direito creditório pleiteado, apurando a liquidez e certeza do crédito, com a emissão de novo despacho decisório. Ok. É como voto. Tá certo. Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Então, vamos votar. Conselheiro Pedro? Eu vou acompanhar a relatora, presidente. Ok, Renan? Com a relatora. Renato? Lara? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Tá mudo, Thaís? Desculpa, acompanho. Ok, eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para anular o despacho decisório com retorno dos autos à unidade de origem para reanálise do perde-conta número tal, considerando as informações constantes da DCTF retificadora e demais documentos já apresentados nos autos, bem como outros que julgar necessários para a comprovação do direito creditório pleiteado, apurando a liquidez e certeza do crédito, com a emissão de novo despacho decisório. Ok, Cíntia? Obrigado. Agora vamos na sequência para o 115, o último processo da pauta da manhã, Siderúrgica Norte Brasil, relatoria do Silvio Renan. Renan? Bom, esse é um processo de crédito que não se discute crédito, são basicamente formalidades, tá? Trata-se de processo administrativo decorrente do pedido de ressarcimento eletrônico de crédito de COFINS não cumulativo de exportação, referente ao primeiro trimestre de 2006. Ao PER foram vinculadas diversas DECOMPs, todas não homologadas, em virtude de impossibilidade da apuração do crédito declarado, visto que o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou arquivos digitais previstos na IN 86 de 2001, em conformidade com a ADE-COFINS 15 de 2001, compreendendo as operações efetuadas no período de apuração. Ciente da decisão, apresentou manifestação de conformidade julgada improcedente pela DRJ Campo Grande, trago a ementa transcrita do acórdão. Insatisfeito com a decisão de primeira instância, o contribuinte recorreu ao CARF, repisando os mesmos argumentos defendidos em sede de manifestação de conformidade, alegando em síntese a retroatividade da lei tributária. Ele alega que essa obrigatoriedade da apresentação da documentação nos termos do ADE-COFINS só foram obrigatórios a partir da IN 900 de 2008. Na verdade, a alteração da IN 900 de 2008. Então, ela não seria uma obrigação desde 2001, mas sim a partir de 2009. E alega ainda a prescrição do crédito, ele chama dessa forma, que a recorrente foi intimada a apresentar documentos relativos a crédito prescritos. Por fim, juntou aos autos jurisprudência desse conselho, que entende a seu favor, e solicitou o provimento de seu recurso para declarar improcedente a decisão. Ciente do acórdão em 4 de abril, recorrer em 4 de maio, o recurso é tempestivo e dele deve ser conhecido. Então, são dois tópicos simples a apreciação do processo. Um é que ele alega que essa documentação nos moldes do ADE-COFINS foi exigido para período em que a legislação ainda não previa essa obrigação, tá? Então, como exposto em relatório, trata-se de pedido de ressarcimento, declarações de compensação, referente ao primeiro trimestre, indeferidos em virtude da não apresentação de arquivos digitais, previsto na IN 86, em conformidade com a ADE-COFINS
15 de 2001. E eu trago a legislação, a transcrição da legislação, para mostrar que é simples, que essa previsão da apresentação dos documentos no formato da ADE-COFINS, ela ocorreu com a IN 86 e não com a IN 900, como previu, como defendeu o contribuinte. Desde a IN 86, eu trago expresso e negritado que, quando intimados pelos auditores fiscais da Receita Federal, apresentarão no prazo de 20 dias os arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios. A IN 86, ela trouxe ainda a previsão do seu artigo 3º da emissão do ADE-COFINS, que, de fato, foi emitido e está transcrito também no meu voto, esse ADE-COFINS também de 2001, já prevendo, a partir de janeiro de 2002, os arquivos previstos nesse formato. Então, em verdade, não há a retroatividade da legislação tributária para prejudicar o contribuinte como ele quer defender. Essa exigência da norma para apresentação dos arquivos no formato do ADE-COFINS, ela existe desde 1º de janeiro de 2002, com a IN 86 e o ADE-COFINS 1501. E eu trago ainda que esse tema já foi bem debatido no acórdão de primeira instância, tá? Inclusive, vou, ao final, me utilizar de grande parte dos dizeres desse acórdão de primeira instância para adotar como meu. E eu trago, ainda ao final da página 4, a IN 900, a alteração que o contribuinte destaca, que é, segundo ele, onde iniciou a previsão da apresentação desses arquivos no formato da ADE-COFINS. Eu digo, o artigo 65, parágrafo 1º da IN 900, a bem da verdade, apenas fez constar em legislação específica o já previsto na IN 86 de 2001, desde 22 de outubro de 2001, não se tratando de instituição de novos critérios de apuração. Ademais, o texto normativo incluído da IN estabeleceu apenas requisitos para a recepção dos pedidos de ressarcimento. Então, a IN 900 ela apenas tratou uma hipótese de recepção. Os documentos não seriam nem recepcionados se não estivessem no formato da ADE-COFINS. Mas a previsão de apresentação nesse formato é bem anterior, já com a IN 86, isso é bem já de conhecimento do CAF. Trago aí o exposto no acórdão de primeira instância, já que os argumentos do contribuinte são os mesmos. E, por fim, vale destacar que não socorre recorrente os precedentes desse conselho juntados ao seu recurso, visto que lá foram abordados períodos anteriores a janeiro de 2002, portanto, diferente do litígio aqui tratado. Os precedentes que ele traz, de fato, eram antes do ADE-COFINS 01. Quanto à prescrição dos créditos, a recorrente alega que os créditos apurados entre janeiro e março de 2006 não mais poderiam ser objeto de exigências do fisco, visto que apresentou suas decompes em 2009 e somente foi notificada a cumprir a obrigação de apresentação desses documentos em 23 de abril de 2013. Também não procede. Apesar de não existir previsão legal específica tratando prescrição de créditos, é óbvio que não poderia a fiscalização ter eternamente o poder de verificar esses créditos apurados pelo contribuinte, sob pena, inclusive, de ferir princípios básicos do direito, como a segurança jurídica. Entretanto, o prazo para o fisco analisar esses créditos declarados, eles estão previstos na Lei 9.430, artigo 74, parágrafo 5º, que é justamente o prazo de homologação tácita do DECOMP. Então, o que acontece? O contribuinte apura um crédito em 2003, só vai opor ele ao fisco em 2009, por meio do seu DECOMP, e defende que o prazo de 5 anos ele seja contado lá da data da apuração do crédito, em 2006, e não da data da apresentação do DECOMP. Isso é bem batido, é a homologação tácita. Se ele apresenta os créditos ao fisco em 2009, por meio de DECOMP, o fisco tem 5 anos da data da apresentação dessa declaração de compensação para analisar os créditos. Se fôssemos admitir o defendido pelo contribuinte, seria muito fácil para o contribuinte mal intencionado. Ele apuraria um crédito, digamos, no ano de 2006, deixaria para apresentar essa DECOMP no último dia anterior ao 5º ano, e aí o fisco teria somente um dia para apreciar essa DECOMP e logo estariam prescritos. Então, não faz sentido, a própria legislação traz isso exposto no artigo 74, parágrafo 5º. O prazo para o fisco analisar o crédito é o prazo de homologação tácita da declaração de compensação.
Desta forma, não procede os argumentos da recorrente, quando defende que estariam sendo exigidos documentos relativos a créditos prescritos. Afinal, a existência de pedido de ressarcimento e declarações de compensação relativos ao período de 2006 obrigam a guarda da documentação pelo sujeito passivo. Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como voto. Ok, Renan. Aberto os debates, Thaís? Então, queria fazer uma pergunta, Renan. Que uma vez eu vi esse assunto, e daí eu queria ver se é parecido ou não. Tem um julgamento do CARF, 3302.006.418, que não é da aplicação do ADE 15, mas sim do 25, que veio depois. Naquele caso, a fiscalização aplicou para trás, né, retroativamente. E desconsiderou, porque era um pedido de crédito, e lá desconsiderou toda a documentação que o contribuinte tinha oferecido para sustentar o crédito, porque não fez com base no ADE 25, tá? Que já estava vigente na época da fiscalização, mas não na época do crédito. Eu queria entender se é igual aqui. Não. Nós até discutimos esse tema num voto da Cíntia, não foi, Cíntia, no mês passado, que ela até defendeu a nulidade, porque estaria sendo exigido o ADE 25, quando ainda estaria vigente só o ADE 15. Eu tenho um posicionamento próprio de que isso não seria nulidade, mas não vou levantar aqui o caso, porque aqui não. Aqui os documentos exigidos foram de acordo com a ADE 15, mas o contribuinte ele não traz essa argumentação de ADE 15 ou ADE 25. O entendimento dele me foram solicitados documentos no ADE 15, o período de apuração é de 2006, e ele defende mais ainda não seria possível a exigência do ADE 15, porque essa documentação nesse formato só foi obrigatória a partir de 2009, com a IN 900. Então, é um argumento na verdade, bem diferente. Eu não consigo já estava naquele formato, na época do crédito dele. ADE 15. O que é solicitado é ADE 15, tá? Não há essa diferenciação de ADE 15 e ADE 25. Entendi. E era isso que era vigente no período de apuração do crédito dele. Eu não me recordo da vigência do ADE 25, Thaís, porque isso nem foi ventilado no processo, tá? Então, eu não sei. Não, realmente a argumentação aqui tá mais simplória mesmo. Porque você está imaginando que poderia estar vigente o ADE 25, mas foi solicitado o 15, seria algo nesse sentido? O inverso dos outros processos? Não. Na verdade, não tem nada a ver com 25, mas de ter com essa questão de retroatividade, que a fiscalização, na hora que ela vai ver se o crédito é líquido certo, enfim, ela olha a documentação aplicando o ADE vigente na época. E se eventualmente o ADE vigente na época era o 15, mas que quando o contribuinte pediu, no período desse crédito, não era esse o ADE vigente, portanto ele não tem a documentação na forma do ADE 15, ele tem numa outra forma. Entendi, é exatamente o caso do processo da Cíntia que a gente julgou, mas não é aqui. Não é aqui. Isso, não é objeto de recurso do contribuinte. Isso. Tá, então tá. Ok? Então vamos para o voto. Conselheiro Pedro. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Ok, Cíntia. Ele não foi suscitado, né? Sim, pelo contribuinte. Eu vou acompanhar nesse caso aqui. Ok, Renata. Acompanho. Lara. Acompanho. Sabrina. Acompanho. Thaís. Acompanho. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. E com isso, encerramos a pauta da manhã de julgamento do dia 18/11/2020. Eu peço ao apoio para interromper a gravação. Presidente, gravação interrompida.